no capítulo 1, o apóstolo Paulo fica sabendo, né, por notícias, de que a igreja estava tendo dissensões entre os irmãos. E aí o apóstolo Paulo escreve aquela carta e fala para os irmãos: olha, vocês aí é uma igreja completa de dons espirituais. Vocês, nenhum dom lhes falta. Ou seja, a igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais que você possa imaginar, a igreja de Corinto tinha. Porém, era uma igreja que dava muito trabalho para o apóstolo Paulo, porque tinha dissensões, porque os irmãos usavam os dons espirituais não para a edificação da igreja, mas para disputar entre eles quem tinha o melhor dom, o dom mais importante. E isso causava dissensão dentro da igreja. E aí no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala para eles assim, no capítulo 2 ou capítulo 3 de 1 Coríntios, ele fala assim: eu falo a vós como a meninos, como a carnais. Ou seja, apesar de ser uma igreja que tinha de tudo, o apóstolo Paulo, por conta das dissensões, do trabalho que aquela igreja dava para ele falava: eu falo a vocês como carnais. Ou seja, não adianta nada vocês dizerem aí que estão cheios do Espírito Santo e vivem em pé de guerra um com o outro. E aí, toda a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios é tratando dessa dissensão. E o apóstolo Paulo, ele entra nessa parte e motiva muitos irmãos a tomarem conta uns dos outros. Os irmãos têm que se amar, os irmãos têm que tomar conta uns dos outros, não pode haver essa disputa. Considere o seu próximo superior a si mesmo, né, para que os irmãos pudessem acalmar os seus ânimos. Vindo a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo agora vem tratar de um assunto que começou a surgir no meio da igreja de Corinto, que eram os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos doutores. A segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo agora vem exortar. Sabe por quê? Porque os irmãos, o apóstolo Paulo não estava presente fisicamente todos os dias com a igreja de Corinto. E aí, alguns abençoados dentro da igreja de Corinto se aproveitavam na ausência de Paulo para distorcer o que Paulo ensinava. E aí, o que acontece? Muitos irmãos na igreja de Corinto, muitos irmãos começou a ficar contra o apóstolo Paulo. Muitos irmãos começaram a não obedecer o que o apóstolo Paulo ensinava. Não obedecia o que o apóstolo Paulo deixava como doutrina, por causa dos falsos mestres que se levantavam no meio da igreja na ausência de Paulo. E aí, esses falsos mestres, esses que pregavam heresias e distorciam os ensinamentos de Paulo, tinham até muito dinheiro, eram pessoas bem-sucedidas. E nós sabemos que o apóstolo Paulo não era um homem bem-sucedido financeiramente. O apóstolo Paulo fazia trabalho manual, de construção de tenda. E esse homem, o quanto que ele sofreu e foi perseguido e apanhou e quase morreu várias vezes por causa do nome de Jesus Cristo. E aí, os fracos na fé começaram a dar ouvido aos falsos ensinamentos, porque eles pregavam que um pastor de uma igreja, podemos assim dizer, tem que ser bem sucedido. E o apóstolo Paulo, fala: olha, a minha glória está em Jesus Cristo. A minha alegria é ver vocês salvos. A minha alegria é ver vocês caminhando com Cristo. O resto, as demais coisas, para mim pouco importa. Eu posso não ser o maior e o melhor dos apóstolos, mas o que eu tenho, isso eu ensinei para vocês, que é a palavra de Deus. E aí, a gente entrou nesse versículo, porque o apóstolo Paulo estava exortando os irmãos de Corinto
E aí ele diz sobre o ministério da reconciliação. E quando eu li o ministério da reconciliação, que me fez lembrar, e isso ficou no meu coração a semana inteira, sobre a forma como terminou a escola dominical no último domingo, que foi falado justamente sobre compromisso com Deus e não com os homens. A gente terminou a escola bíblica dominical, acho que foi o último assunto tratado na escola bíblica dominical, na qual o presbítero Diego, ele até deu aqui uma explicação, só que isso ficou no meu coração. Será que nós devemos ter o compromisso só com Deus? Ou será que estamos sendo egoístas ao dizer isso? E aí, quando eu li essa passagem, eu vi o apóstolo Paulo falando assim: Jesus Cristo nos deu o ministério da reconciliação. E depois ele fala assim, no versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. E aí eu comecei a meditar em cima disso. Cristo trouxe a nós a reconciliação, ou seja, Deus se reconciliando com o mundo, sem imputar ao mundo os seus pecados. Então Deus se reconciliou com o mundo através de Jesus Cristo. E esse ministério da reconciliação foi dado a nós. Mas agora, esse ministério da reconciliação, nós vamos reconciliar quem? O que nós vamos fazer com esse ministério de reconciliação? Trazer o pecador a se reconciliar com Deus. Esse é o nosso ministério. Logo, se eu tenho um ministério da reconciliação, e a reconciliação é levar alguém a se reconciliar com outro alguém através de mim, então eu tenho compromisso de levar a reconciliação ao próximo. Logo, o meu compromisso que Deus confiou em mim também é com o meu próximo. Também é com alguém. Porque Deus não teria nos dado esse ministério, Deus não teria nos dado esse compromisso, essa responsabilidade, se fosse para nós ficarmos para nós mesmos. Eu tenho o ministério da reconciliação. Deus confiou em mim para o Evangelho. Tá, mas confiou o Evangelho a nós para quê? O que Jesus diz para os discípulos? Lá em Marcos, capítulo 16. Ide e pregai o Evangelho. Deus confiou a nós o Evangelho. E é nosso compromisso com Deus trazer o homem a Ele. Logo, o meu compromisso é com esse homem. Porque se nós deixamos passar a oportunidade de pregar o Evangelho para alguém, e esse alguém até se salvaria com a sua pregação, e Jesus voltar, o pecado dele será imputado a você. Deus vai te cobrar. Olha, eu enviei um pequenino para que você pregasse e você não pregou. Tem uma passagem, se não me falha a memória, em Mateus, que Jesus fala, Mateus capítulo 28, a gente pode até ler, me veio agora, que Jesus fala assim, lá no grande julgamento, 28, deixa eu ver se é o 28 ou se é o 26. Não, é capítulo 25, versículo 37 em diante. Olha o que ele diz. Mateus capítulo 25, versículo 37 em diante. Isso já é lá no julgamento, tá? Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou quando
sede e te demos de beber. Por que eles estão fazendo essa pergunta a ele? Vamos retroceder um pouquinho, para que a gente entenda, para que não haja dúvida. Versículo 34 diz assim: então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de beber, ou deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver. Aí entra o nosso versículo. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer, ou sede e te demos de beber? Aí ele fala assim, ó, Jesus responde para ele, e respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Né? Porque ele diz assim, ó, e quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu te vestimos, e quando te vimos enfermos, ou na prisão e fomos ver-te. E aí ele fala: em verdade vos digo que quando fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Quem são os pequeninos irmãos? Nós, o homem, aquele pobre necessitado, aquele que passa por você e fala assim: me dá um pão para comer. E muitas das vezes a gente ignora e a gente não dá um pão para comer e perdemos a oportunidade muitas das vezes de pregar a palavra. E aí você pode entrar com um questionamento: ah, meu irmão, mas tem muitos que não querem nem saber da palavra. São outros 500. São outras responsabilidades. O meu dever é ajudar. Porque Jesus disse: olha, quando eu tive fome, me deste de comer. E esse pobre coitado que está na rua, esse pobre coitado que está com fome, que está com sede, que está nu, Deus o ama da mesma forma que te ama e te ama. O desejo de Deus é que ele se salve da mesma forma que Deus deseja que você se salve. Então, como que eu posso ignorar o meu compromisso com o homem? Eu tenho esse compromisso. Eu tenho essa responsabilidade. Deus poderia muito bem convencer toda a humanidade por si só, assim como fez com o apóstolo Paulo. Saulo perseguindo a igreja em cima do cavalo, aparece um clarão muito grande, Jesus Cristo na sua glória. Saulo cai do cavalo e já cai convertido. Senhor, me diz o que eu devo fazer. Começou ali o ministério de Paulo. E aí, Deus poderia fazer isso com toda a humanidade? Lógico que sim. Só que Deus fazendo isso com toda a humanidade, onde estaria o livre-arbítrio? Onde estaria o livre-arbítrio? Onde estaria a sua opção de escolher? E Deus não quebra os seus preceitos. Deus não quebra os seus princípios. Se Deus deu o livre-arbítrio, Deus deixa o homem decidir a sua jornada. Só que aí, qual foi a estratégia de Deus? Confiar a nós também, homens, para propagar o Evangelho. E aí agora, nós, como homens e mulheres de Deus, nós pregamos a palavra, mostrando aos homens o quão grande é o reino de Deus, o quão grande Deus é na nossa vida, que transformou a nossa vida. E o mundo tem que ver em nós como é gostoso estarmos na presença de Deus. Por isso Deus confiou em nós o ministério para propagarmos o Evangelho. Por quê? Se eu sou um servo de Deus, você é um servo de Deus, uma serva de Deus. E aí nós temos agora o nosso id e pregar o Evangelho. Só que o mundo olha para você e para mim
e não vê nada diferente. Então, como convenceremos? Como falaremos desse evangelho? Você pode me dizer, é o Espírito quem convence, mas somos nós que pregamos. Se você não pregar, o Espírito não vai convencer. Se você não falar, o Espírito não vai se encarregar. Porque Deus respeita o livre-arbítrio. Cabe a nós pregarmos o Evangelho. Só que como que eu vou pregar o Evangelho se o cidadão olha para a minha vida e não vê nada diferente em mim? Eu não sei se os irmãos estão conseguindo entender aonde eu quero chegar. Mas o mundo tem que olhar para mim, a pessoa que não tem a Cristo no seu coração tem que olhar para mim, e ele não precisa dizer isso para mim, mas ele tem que ver em mim motivos de querer também entrar no reino de Deus. Agora, se eu sou um servo de Deus, vamos criar aqui uma situação. Se eu sou um servo de Deus, que só ando reclamando, só ando murmurando, só ando blasfemando, só ando arrumando contenda um com o outro, só ando fofocando, que benefício que esse homem ou essa mulher vai ver em mim, em querer despertar nele e falar, não, eu também quero entrar no reino dos céus. Se eu sou uma pessoa talvez até pior do que ela. Se eu sou talvez uma pessoa até pior, faço coisas piores do que ela faria. E ele vai falar, ser crente é isso? Ser crente é ser assim? Então, estou bem do jeito que eu estou, não preciso. Então, Deus confiou a nós e nós temos o compromisso em levar o Evangelho. E eu devo me preocupar com aquela pessoa. O apóstolo Paulo, quando instrui a Timóteo, lá nas cartas de 1 e 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, Timóteo, um jovem pastor, entenda isso, Timóteo era um jovem pastor, portanto o apóstolo Paulo fala para Timóteo assim, ninguém despreze a tua juventude, mas fique prudente, seja íntegro na palavra, que ninguém vai desprezar a sua juventude, não precisa ser velho, tem que ser íntegro. E Timóteo era um jovem pastor. E o apóstolo Paulo, instruindo a Timóteo, o apóstolo Paulo diz para ele assim, olha, orai por todos os homens, porque a vontade de Deus é que todos se salvem. Porque o apóstolo Paulo estava instruindo ele a orar pelos seus governantes. E aí a gente cria uma resistência, dizendo assim, mas os governantes são tudo corrupto, tudo bandido. Não me meto em política, não me meto nessas coisas, mas o nosso dever como cristão é orar por eles. Porque mesmo sendo corruptos, mesmo sendo bandidos, mesmo fazendo um monte de coisas erradas, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Então, quando eu digo que eu tenho um compromisso só com Deus, eu estou sendo egoísta. Porque Deus confiou em mim em aumentar o reino dos céus. O nosso dever é aumentar o reino dos céus. Como aumentar? Pregando o Evangelho. Mostrando para essas pessoas o quão bom, o quão gratificante, o quão saudável é estar na presença de Deus. E para isso eu preciso viver dessa forma. Se eu vivo dessa forma, o mundo vai olhar para mim e vai despertar o interesse e falar, eu quero conhecer esse Jesus que você está falando aí. Porque ele vai ver na sua vida o que Jesus faz. Amém? Amém. O meu compromisso é de anunciar o Evangelho. Meu irmão, eu já entendi essa parte. Eu já entendi que Deus confiou a nós o ministério da reconciliação. Nós temos o ministério da reconciliação. E o apóstolo Paulo ainda enfatiza mais. Nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? Representante. E se eu estou representando para quem?
Logo, o meu compromisso... Veja bem, quando um país envia um embaixador para um outro país, é porque aquele país que o enviou tem um compromisso com o país para qual levou o seu embaixador. Se eu sou embaixador de Cristo, sou um representante de Cristo, o meu compromisso é representar Cristo para o homem, no mundo. O meu compromisso é fazer com que o mundo olhe e saiba que eu represento a Cristo nesse mundo. Logo, se eu tenho que representar, existe aí um compromisso. Existe aí um dever. E aí você pode dizer assim, meu irmão, mas eu prefiro ficar quietinho, porque eu não sou, eu não sei falar muito bem, eu não tenho tanto conhecimento na Bíblia, assim, que possa explanar. Se alguém me fizer uma pergunta, meu irmão, com as suas atitudes, você já está representando Cristo. Com o seu comportamento, você já está representando Cristo. Com o seu jeito de andar, com o seu jeito de se vestir, com o seu jeito de se comportar, você já está representando a Cristo. E muitas das vezes o nosso testemunho fala mais do que 1000 palavras que a gente pudesse falar. O nosso comportamento fala muito mais, as nossas atitudes falam muito mais do que a gente tem que abrir a boca para falar. Porque nós estamos representando a Cristo. E se eu sou um embaixador, eu tenho que me comportar como um embaixador. Dificilmente, quem já entrou no consulado ou trabalha no consulado, sabe que a posição desses caras, o homem que é o embaixador, tem um cargo desse nível, ele anda na linha. Ele anda ali dentro, sério, porque tem um dever. Ele tem um compromisso. As pessoas têm que olhar para ele e têm que respeitá-lo. As pessoas têm que olhar para ele e têm que falar assim, não, o embaixador chegou. Como que o mundo está olhando para você hoje? O que o mundo está vendo em você hoje? O que você tem para representar de Cristo para o mundo? E entenda que quando Jesus Cristo confiou a nós a propagação do Evangelho, confiou a nós o ministério da reconciliação, nós devemos nos orgulhar disso. E tem muita gente, tem muito crente que se entristece, se envergonha, porque se sente como escravo, se sente como preso. Mas não! Nós devemos nos orgulhar porque um ser supremo, um Deus que não existe outro além dele, um Deus que tem todo o poder no céu e na terra, um Deus que tudo criou, confiou a você algo que nem aos anjos foi dado. Se isso não é motivo para que eu encha meu peito e fale, eu sou um representante de Cristo, é porque eu ainda não conhecia Jesus como deveria conhecer. Ele confiou a nós algo que não confiou aos anjos. Ele deu a nós algo que ele não deu para mais ninguém. Essa oportunidade que nós temos de pregar o Evangelho foi nos dado de graça. Entende? Foi nos dado de graça. Quem pagou o maior preço foi Jesus Cristo. E a gente não pagou nada por isso. A gente recebeu o amor de Deus. A gente recebeu o perdão de Deus. E Deus não imputou a nós os nossos pecados. A Bíblia diz que quando a gente se converte, o nosso passado é apagado. É começado uma nova história. Uma nova criatura. Eis que tudo novo se fez. Se não me falha a memória, está escrito em Gálatas, capítulo 6. Eis que tudo novo se fez. Então Deus se reconciliou com o mundo, não imputando agora o pecado ao mundo, mas como foi falado na escola bíblica dominical, nos dando uma nova chance. E agora nós temos uma nova chance.
Então, se está confiado a mim pregar o Evangelho, ser um embaixador de Cristo, ser alguém no reino dos céus, eu devo me orgulhar disso. Isso deve ser motivo de alegria na minha vida. E eu não estou falando, não confunda com que ser alegria na minha vida é ter uma vida de mar de rosas. Não confunda as coisas. Em nome de Jesus, não confunda as coisas. Ah, porque então eu não posso ficar triste. Ah, porque então eu não posso sofrer. Ah, porque então eu não posso ter momentos de... Você vai ter momentos difíceis, você vai sofrer, mas a sua alegria está no Senhor. Aleluia. Pode passar o vento, pode passar o deserto, pode passar a tempestade, mas Jesus está no teu barco contigo. E quando eu estou no meio da tempestade e olho e vejo que Jesus está no barco comigo, eu fico feliz. No meio da tempestade. Então, você não vai ser isento de sofrimento, porque Jesus mesmo disse, olha, no mundo tereis aflições, você vai sofrer aflição. Jesus disse, ó, por causa do meu nome, vocês vão sofrer perseguições. Vocês serão destratados, mas a nossa alegria está no Senhor. Porque eu sou e você é um embaixador de Cristo. E nós devemos nos alegrar com isso. Aí, você pode me dizer assim, de novo, meu irmão, já entendi, mas a Bíblia não tem nenhum versículo que me diz que eu tenho um compromisso com o meu próximo. Isso já foi ensinado na Escola Bíblica Dominical, que muitas coisas na Bíblia não precisa estar explicitamente escrito, mas são princípios. E princípios é o que nós mais temos na Bíblia. Por exemplo, Jesus diz, amar o próximo como a si mesmo. Mateus capítulo 22, versículo 39. Jesus fala assim, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a si mesmo. Se eu tenho que amar o meu próximo, é porque eu tenho um compromisso com ele. Eu ia deixar para o final, mas já vou adiantar. Não confunda ter compromisso com o seu próximo em se apoiar no seu próximo. O meu compromisso é amar a irmã Francine. O meu compromisso é amar o irmão Franz, assim como os demais irmãos. Mas eu não posso me apoiar nos irmãos. Porque se você cair, eu caio junto. Mas isso não tira de mim o compromisso em cuidar de você. Isso não tira de você o compromisso em cuidar de mim. Nós devemos olhar para Jesus Cristo sempre. E em Jesus buscar as nossas forças para termos um compromisso com o próximo. Compromisso esse, como a gente leu, vamos ler de novo. Jesus diz no versículo 38, versículo 37 ao 39, para ser completo. Diz assim, e Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Aí o segundo mandamento que Jesus fala é justamente semelhante a este, qual? Amar a Deus sobre todas as coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como que eu posso amar alguém se eu não quero ter compromisso com ele? Como eu posso amar alguém se eu não vejo nenhum compromisso? Eu não tenho compromisso com ninguém. Então eu não estou amando. Se eu falo para mim mesmo assim, meu compromisso é com Deus, o resto é balela. Então cadê o amor pelo próximo? Nós ainda podemos continuar. O apóstolo Paulo, ele fala aos filipenses, considere os outros superiores a si mesmo. Capítulo 2, versículo 3 de Filipenses. Que ele diz assim, não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade,
Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Eu tenho ou não um compromisso com a minha irmã? Eu tenho ou não um compromisso com o meu irmão? E qual é esse compromisso, meu irmão? É não fazer nada por contenda, por vanglória. Eu não quero ser melhor do que o nosso irmão José. Eu não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém. Mas nós estamos aqui para se ajudar. A Bíblia, em todo momento, eu já falei isso aqui em outros cultos e eu vou repetir. A Bíblia, em todo momento, nos mostra que para pregar o Evangelho sempre foi mandado pelo menos de 2 a 2. Nunca sozinho. Se não me falha a memória, Provérbios diz isso. Porque se um cair, o outro está apto a levantar. Agora, se estiver só e cair, ficará prostrado. Então, nós precisamos uns dos outros. E quando nós precisamos uns dos outros, e nós nos ajudamos, e nós nos alegramos, o mundo vê em nós essa alegria. Porque o mundo fala, a igreja de Cristo é unida, a igreja de Cristo se ama, a igreja de Cristo se ajuda. Eu quero participar da igreja de Cristo. Agora, se eu não tenho amor ao meu próximo, se eu quero fazer tudo dentro da igreja para disputar a atenção dos outros, eu não estou considerando o meu próximo superior a mim mesmo. E aí tem muita gente que confunde. Ah, meu irmão, mas isso dá confusão, hein? Porque aí eu vou considerar a irmã Lidiane superior a mim, isso vai subir a cabeça dela, e aí ela vai achar que pode me mandar, e aí eu já estou sendo superior à irmã. Quando eu penso assim, eu já nem deixei fluir o versículo na minha vida, porque eu já me armei. A questão do apóstolo Paulo não é que a gente se aproveite da nobreza do outro, mas se a partir do momento que eu considero o meu irmão, a minha irmã superior a mim, e esse meu irmão ou minha irmã também pensa da mesma forma, e eles me consideram superiores a eles, sempre haverá uma igualdade. Não haverá disputa. Porque eu vou te respeitar como meu superior e você vai me respeitar como seu superior. E nisso a gente não vai disputar, a gente não vai brigar, a gente não vai querer aparecer para ninguém, a gente não vai querer ficar disputando a atenção de ninguém. Mas nós vamos fazer tudo por humildade, considerando a todos superiores a nós mesmos. Ainda, o apóstolo Paulo ainda vem dizer mais. O apóstolo Paulo foi o homem que mais falou sobre, depois de Jesus, sobre o nosso relacionamento uns com os outros. Romanos capítulo 12, versículo 15. Ele diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Como que eu não posso ter compromisso com você? Como que eu posso me alegrar com você se eu não me importar com você? Logo, se eu me importo com você, automaticamente eu tenho um compromisso com você. O meu compromisso não é fazer tudo por você, te sustentar, trabalhar por você, te dar dinheiro. Não, não entenda isso. Mas o meu compromisso como servo de Deus com você é te ver bem. É me preocupar com o seu bem-estar. É você chegar aqui na igreja, cabisbaixo, e eu falar, está acontecendo alguma coisa que eu posso te ajudar? Ou você chega aqui na igreja tão alegre que quando eu estou triste e vejo a sua alegria, eu me alegro também. Porque nós temos um compromisso um com o outro. Você se preocupa comigo e eu me preocupo com você. E assim a gente vai se ajudando. Indo para Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Que ele diz assim:
levai as cargas um dos outros. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Meu irmão, levar a carga um dos outros é se preocupar uns com os outros. Logo, se está escrito que eu devo levar a carga do meu irmão junto com ele, é porque eu tenho um compromisso com ele. Mais uma vez eu vou dizer, eu não devo me apoiar no meu irmão, porque se ele cair, cai nós dois. Eu devo olhar para Jesus Cristo, Jesus é meu alvo. E por eu olhar para Jesus Cristo e ter um compromisso com Jesus Cristo, ele me dá força e sabedoria para eu ter um compromisso com meu irmão, porque senão eu não tenho força para levar a carga do meu irmão, porque senão eu não tenho força para amar o meu irmão, porque senão eu não terei alegria para me alegrar com o meu irmão. Logo, se eu vejo que meu irmão está triste, logo, se eu vejo que meu irmão está com algum problema, é o meu dever, é o meu compromisso chegar até ele. Procurar, falar, tentar saber o que eu posso fazer para te ajudar. Não é me meter na vida dele, querer dar ordem e dar... Não. Eu falo assim, meu irmão, estou te vendo triste, posso te dar um abraço? Estou levando a carga dele com ele. Vou chorar junto com ele. Meu irmão, estou feliz. Nosso irmão Franz veio aqui e contou seu testemunho, é motivo de nós nos alegrarmos. Dia 7 de agosto, anotem aí, 7 de agosto será o batismo do nosso amado irmão, se Jesus não voltar antes. E nós devemos nos alegrar. Nós devemos despertar em nós a alegria. Vai ter um batismo, e rapaz, o batismo, nosso irmão vai se batizar. Eu estava falando com o prefeito Diego sobre isso essa semana, que lá no Brasil, lá no nosso bairro, a gente fazia o batismo, muitas das vezes no verão, era no rio. E aí tinha que fazer uma barragem no rio. E aí para fazer uma barragem no rio, cortava-se bananeira, tronco de bananeira, e botava lá com pedra e fazia uma represa para poder batizar os irmãos. E quem fazia isso? Toda a igreja. Porque era batismo. Não, meu irmão, olha, mutirão, nós vamos lá limpar a beira do rio, vai capinar, vai limpar, nós vamos fazer a represa, porque tal dia é batismo, ó, já preparou a comida? Já preparou? Já chamou fulano? Tem que chamar fulano para ir também, porque como é que ele não vai ir? É o nosso irmão que está se batizando. Só que a igreja tem perdido os princípios. Aí a gente fala, 7 de agosto nosso irmão vai se batizar, aí muitos irmãos falam assim, legal. Não é legal, meu irmão. É o batismo. É um homem que teve uma experiência com Deus e está confessando diante do mundo. Nós somos ou não embaixadores de Cristo? Aleluia. Glória a Deus. E nós estaremos lá representando a Cristo, no meio de um monte de gente incrédula. E aí como é que a gente vai estar lá triste? Batismo aí, irmão aí. Não, vamos se alegrar. Vamos ter prazer, vamos chamar. Olha, esse dia eu não vou marcar nada, porque esse dia, depois do culto, nós vamos para o batismo. Eu vou chamar fulano, eu vou chamar ciclano, porque o nosso irmão está se batizando. Já viu a história desse irmão? E, meu irmão, você precisa ver o que é Deus na nossa vida. É alegria. É alegria. É o prazer de querer compartilhar, é o prazer de querer estar com o nosso amado, é o prazer, é a alegria de ver o nosso amado dando um passo enorme no reino dos céus. E nós estamos deixando o nosso egoísmo dizendo, meu compromisso é com Deus, meu compromisso é com Deus. Não! O nosso compromisso é com Deus e com o irmão que está do seu lado. E o apóstolo Paulo fala isso aqui em Gálatas, capítulo 6. Ele diz aqui no versículo 9 e 10.
Olha, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Aí ele fala assim, ó, então, enquanto temos tempo, fazemos bem a todos. Aí olha o que ele termina, mas principalmente aos domésticos da fé. Sabe quem são os domésticos da fé? Esse irmão, essa irmã que está sentado do teu lado aí, ó. Principalmente aos domésticos da fé. Nós devemos nos ajudar. Nós devemos ter compromissos uns com os outros. Se a irmã Francine está triste e sumiu da igreja, é meu dever ir atrás dela. Você tem que vir, como eu falei durante o culto, você tem que vir com alegria para a igreja. Para que quando chegue aqui, se tem algum irmão triste, ele se alegre com a sua alegria. E se ele não se alegrar com a sua alegria, nós vamos chorar com ele, porque nós vamos saber o que está acontecendo com ele. E no fim, os dois se alegrarão, porque a carga foi dividida. Então nós temos que dar as mãos uns aos outros e caminharmos juntos, porque o nosso compromisso é com Deus, mas também com o doméstico da fé. Aleluia. Glória a Deus. Com esse irmão que está do seu lado, com essa irmã que está do seu lado. Muitas das vezes a gente quer ajudar, quer fazer muita coisa lá fora, e a pessoa que está do seu lado está necessitada, está triste, está oprimida, está com problemas, e você está lá, querendo ajudar lá do outro lado, mas o que está sentado do teu lado está precisando muito mais. Vamos parar com esse egoísmo, e vamos entender que foi nos dado esse compromisso, nos foi confiado essa responsabilidade de nos ajudarmos. E quando nós nos ajudarmos e formos unidos, o mundo verá em nós a Cristo. E isso vai despertar no mundo o interesse daquelas pessoas que te cercam no seu trabalho, na rua, na escola, não sei, em ver o seu compromisso com Cristo, o seu compromisso com o seu irmão, o seu cuidado com o seu irmão. Então nós temos todos que melhorar, nós temos todos que buscar essa sensibilidade, amar ao próximo, levar a carga do próximo, sorrir com o meu próximo, chorar com o meu próximo, fazer o bem ao meu próximo, porque nós somos embaixadores de Cristo. Deus confiou a você essa responsabilidade. Deus confiou a você e você deve se orgulhar porque você é importante no reino dos céus. Às vezes a gente fica nessa, que eu sou só um membro de igreja, eu só vou lá e sento, e ouço a palavra e vou embora, e acabou. Não! Você é importante no reino dos céus. Deus confiou a você. Se vem a igreja toda triste para cá, é meu dever estar alegre. E com a minha alegria tentar contagiar os irmãos. Se eu venho para cá triste e vejo a igreja alegre, eu me alegro com a alegria da igreja. Agora, se todos nós viermos para cá triste, que culto será esse? Que Cristo é esse que nós estamos representando? De tristeza, de depressão, de amargura. Então vamos nos alegrar todas as vezes que nós lembrarmos que nós somos embaixadores de Cristo, nós devemos nos alegrar. Nós devemos nos importar uns com os outros. O meu compromisso é com Deus, mas também é me preocupar com você. É me preocupar com a sua dificuldade. E assim sucessivamente. E você se preocupar comigo. E você se preocupar com seu irmão. E assim a gente vai se ajudando todos os dias. Amém?